Povo meu, sejam bem-vindos a Brasil 1, Marrocos 1. Vamos fazer esse pós-jogo aqui no YouTube aqui de forma gravada mesmo. Eu ainda não consigo fazer a live que eu queria fazer no YouTube porque falta um mouse para conectar no notebook. É melhor fazer com o mouse mesmo, né? Não com o mouse do notebook. E eu estou ainda ajeitando ainda para eu tenho que baixar o pacote Office, eu tenho que ver um programa para compartilhar telas para vocês, para passar as informações, como algumas que eu vou passar aqui, tá? E conversar melhor com vocês, por isso que eu não estou fazendo live, por isso que ontem eu não fiz live, vi o jogo numa praça, na praça aqui do Jardim Metrópole, fui na minha tia, foi aniversário dela, dei um abraço nela, e aí eu acabei não fazendo conteúdo ontem, mas curte, compartilha, se inscreva, vamos falar de Brasil 1 e Marrocos também 1, o Marrocos abriu o placar com Ismael Saibalim, né? E aos 21 e o Vini Júnior aos 32 do primeiro tempo empatou, né? Só para passar os números para vocês, o Brasil teve 54% de posse de bola, Marrocos 46%. O Brasil trocou 499 passes e Marrocos 471. Ficou naquele equilíbrio ali, só que o Brasil errou muito mais passes, vamos falar disso. O Brasil teve 8 finalizações, Marrocos 13. Marrocos finalizou mais, acertou. O Brasil trocar mais passes é uma situação, mas o Brasil errou mais passes também do que o Marrocos. Marrocos errando menos, finalizou mais. No gol, finalizações de perigo, o Brasil teve 5, Marrocos teve 4. E aí esse 54 a 46% de posse de bola. Vamos lá, agora vamos para a parte que eu queria falar, né? E, cara, a gente começa o jogo pelo começo, né? O Ancelotti, se fosse Renato Gaúcho, Cuca, Abel Braga, Marcelo Oliveira, Dorival Júnior, Fernando Diniz, os outros iam pedir para ele ir embora hoje, né? Ontem mesmo, né? Porque quando ele me entra com uma escalação, ele tem os dois melhores laterais para jogar hoje. Na lateral direito, o Danilo, já que não tem o Wesley. Na lateral esquerda, o Alexandro, né? Que é bem melhor do que o Douglas Santos. E ele entra com o Ibanez e o Douglas Santos, né? Né, Ancelotti? Me ajuda aí, te ajudar, né? E ele me entra com Igor Thiago. Igor Thiago é centroavante, né? Dele é Premier League. O Matheus Cunha também é. Não, mas entra com o Igor Thiago, que é alto, forte, hein? Fez 2 gols de pênalti em amistosos preparatórios e não deu nada. Quando ele entra com esses 3, ainda com um time muito limitado ainda, apesar de ter Casemiro e Bruno Guimarães, cara, e o pobre coitado do Paquetá, que ontem precisava de um binóculos, porque, cara, eu vou fazer uma paradinha aqui para vocês aqui, tá? Vou fazer aqui uma paradinha. Análise tática, deixa eu tentar explicar de forma tática aqui para vocês aqui, ó. Paquetá, Rafinha, Ibanez, Douglas Santos, Vini Júnior, na verdade, aqui não é o Paquetá, aqui é o Casemiro e o Bruno Guimarães. Paquetá aqui, Igor Thiago, né? Zagueiros. Paquetá tá aqui, ó. Paquetá, ó, tá aqui no meio campo. Às vezes tá vindo para cá para direita, né? Mas tá tudo espaçado. Quando tá espaçado, o Ibanez tá aqui, ó. Tá espaçado. O Ibanez tá aqui atrás. O Bruno Guimarães e o Casemiro não veio tabelar. Quando o Paquetá vem para cá, o Douglas Santos não sobe, porque o Douglas Santos é abjeto.
o Rafinha não rende, o Vinícius Júnior só fica na esquerda e o Paquetá está tentando criar. Nada acontece. Nada acontece na seleção, nada, nada. Porque o armador que a gente tem, que finalmente o seu Carlo Ancelotti tira o 4-2-4, o armador que a gente tem, ele não consegue armar porque ninguém participa com ele. Não chega uma hora que o Ibanez me pega e me faz uma tabela para tentar fazer uma jogada de linha de fundo. Não tem uma hora que o Rafinha assume a responsabilidade para fazer uma jogada e tentar fazer essa bola chegar no Igor Thiago. Não tem. O melhor lance do Rafinha é quando ele vai para a esquerda para fazer o lance do gol do Vini Júnior. E aí eu vou explicar primeiro o contexto do gol do Ismael Saibarim, sei lá o nome do bonitão lá. Cara, bola enfiada, defesa toda aberta, não sei onde estavam Casemiro e Bruno Guimarães. A bola, se eu não me engano, foi do Hakimi, não, se eu não me engano, foi do Ibrahim Dias. O cara me entra e me bate por cima do Alisson, ninguém faz a falta nele, ninguém para ele. Seleção brasileira muito expostas. Fora dos erros de passe que Bruno Guimarães, que Gabriel Magalhães, do Arsenal da final da Liga dos Campeões, que Casemiro, que fez falta, tomou amarelo. Fora esses erros de passe todo que o Brasil estava cometendo. Então o Brasil rendeu muito mal os 20 primeiros minutos. Não é que melhora nos minutos finais do primeiro tempo, é que tem o abafo, porque é Brasil e tem que criar jogadas. E as jogadas começam quando o Rafinha começa a ir para o lado esquerdo e tentar achar o Vinícius Júnior. Primeiro é o lance do gol, né? Que o Vinícius Júnior está marcado por 3 caras. Eu vou tentar sumariar aqui, queria ter pego o lance ontem. 3 caras aqui na ponta esquerda, 1, 2, 3 e o Vini Júnior. O Rafinha vem para cá, o Vini Júnior tabela com o Rafinha, 2 puxam pro Rafinha, o Vini Júnior fica só com 1. Quando o Vini Júnior fica só com 1, o Vini Júnior pode fazer a jogada. Ele dá o drible e faz um golaço. Teve uma outra bola que o Rafinha me cruza, que ele tá na esquerda também. Ele espera o lance do Paquetá, que é um chapelaço do Paquetá. Paquetá, se eu não me engano, toca para ele vai ao fundo, cruza no Paquetá. Paquetá dá de bicicleta. Então, quando tem um pouquinho de aproximação, mesmo que seja muito limitada essa seleção, tem algo fluindo, tem algo que acontece. A gente vai, empata em 1-1, e aí o Ancelotti resolve não mudar, que já poderia ter botado o Igor Thiago, e quando me muda, ele já poderia ter mudado, botado o Matheus Cunha no lugar do Igor Thiago, e quando ele me muda, ele me tira o Paquetá e o Igor Thiago. O Igor Thiago capou uma bola no primeiro tempo na hora de cabecear, melhor lance dele. E bota o Matheus Cunha no lugar do Igor Thiago e o Luiz Henrique. Só que fica sem armação. Aí eu fico me perguntando, o Ederson é realmente volante? O Carlo Ancelotti, melhor treinador do mundo, e blá blá blá, pererê, pão duro, campeão das 5 ligas, me levou mais um volante? Não dava para entrar no segundo tempo. Não quero tirar o Igor Thiago, bota o Ederson na direita, o Paquetá na esquerda, eu sei, ia ficar muito exposto, mas tentaria ser um pouquinho mais ofensivo e doutrinar um pouquinho mais esse time na hora, né, de sair, para não sair igual maluco, para não deixar as costas desguarnecidas. Não dava para pôr. O Luiz Henrique não rendeu tanto. O Matheus Cunha tentou render melhor do que o Hugo Thiago, que é um pouquinho melhor. E quando ele acerta o Danilo no lugar do Ibanez, cara, é o melhor acerto do Ancelotti, porque o Danilo, pelo menos, é lateral, não é zagueiro. Para mim, tem que jogar de lateral sempre. É igual o Cafu, é igual o Maicon, é igual o Daniel Alves.
puder jogar, joga. Fagner, Léo Moura, Wagner Diniz, Cicinho, Gabriel, bota lá. Leandro, Júnior, Leonardo, Júnior na lateral esquerda, Roberto Carlos, Diego, vice-campeão do Vasco pela Copa do Brasil, tá entendendo? Fábio Santos, André Santos, Marcelo, Guilherme Arana, é assim, não improvisa não. Flamengo improvisa, mas aqui não improvisa não. Então assim, melhora um pouco a seleção dos 20, da parada para o segundo tempo, mas ainda é muito, mas muito pouco. É muito pouco. Saímos um pouquinho no lucro, tá? Não teve grandes defesas do Alisson. Até porque a bola principal deles entrou, mas saímos muito no lucro. Eles também, obviamente, saíram no lucro, porque encararam uma seleção muito bacana, que é a seleção brasileira, de se enfrentar, pentacampeão do mundo, fortíssima, mesmo com essas limitações, sem nenhum craque, sem nenhum gênio. É a pior seleção brasileira da história das Copas. E se viram muito bem. Muito bem. Agora o Marrocos está com 1 ponto. Por causa de cartões, se eu não me engano, né? O Casemiro levou cartão, acho que mais 2 jogadores da seleção brasileira levaram cartão. O Marrocos está em segundo. Isso porque a Escócia venceu o Haiti somente por 1-0. Atenção! A Escócia europeia bateu o Haiti por 1-0. Então, não tem baba no futebol. Vamos entender o que aconteceu lá no jogo da Escócia com o Haiti. Porque era para ser igual ao Panamá, tá? Bater de 8-0, 9-0, dane no Haiti. Mas como todo mundo, a globalização, todo mundo está entendendo de futebol e todo mundo está naturalizando todo mundo, eu vou fazer um vídeo sobre naturalização depois, cuidado com o Haiti, tá? Pelo amor de Deus. Cuidado com o Haiti, que vai ficar muito salgado se a gente jogar com salto alto, se o Haiti jogar com uma linha de 5 ou com 2 linhas de 5, e essa seleção aí, o Luiz Henrique entrar e não rendeu como não rendeu ontem, o Hendrick não ser uma estrela, o Ryan não ser uma estrela, a gente não tem um banco bacana para resolver contra o Haiti. Então, tome muito cuidado, tá? Se classificou 3. Volta a falar, a Escócia ganhou o Haiti de 1-0. Então a gente tem que entender por que o Haiti não tomou tantos gols da Escócia, se é fraqueza escocesa ou qualidade haitiana. Então, Ancelotti, toma muito cuidado. Parabéns, Vini Júnior, o único que teve um lance bacana, assim, além do lance da bicicleta do Paquetá, para empatar o jogo pra gente. Empatamos com o Marrocos por 1-1. E, meu irmão, Hakimi, Brahim Dias, e o Douglas Santos ficou chateado. O Ibanez também, que dá canseira neles. Eles não fazem nada no jogo. Se esses caras ficarem correndo toda hora, eles vão arrumar alguma coisa para fazer, correr atrás dos caras. Então jogou muito mal a seleção, deu uma melhorada, mas é muito pouco. Não temos personalidade para decidir um jogo igual Brasil e Alemanha, igual Brasil e Inglaterra em 2002, porque os jogadores não são os malandros que a gente deveria ser, e os bandidos, no bom sentido, que a gente precisava ter de esperteza e de malícia. Vamos ver se melhora taticamente ou tecnicamente. Valeu, galera? Fui!